Olá a todos, graças a Deus nós estamos aqui novamente. Estou muito feliz por poder compartilhar a palavra de Deus novamente com vocês. E eu sei que Deus tem coisas lindas para falar conosco. Deus tem coisas assim maravilhosas para nos ensinar, para abrir os nossos olhos. Antes de iniciar a palavra que eu programei, estou meditando nela nesse dia, eu gostaria de ler uma outra passagem aqui primeiro, só para a gente iniciar a nossa pregação com o entendimento que Deus havia me dado ontem, que eu estou sentindo no meu coração de passar para vocês. Então, só um momento, por favor, vamos procurar aqui na Bíblia. Estava meditando nessa palavra de Deus lá em Romanos 10. Romanos 10, a partir do versículo 15. Estava meditando a palavra de Deus. Está escrito assim: E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho. Desculpa. É o 14. Como, pois, invocarão aquele de quem não creram? Em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Vamos ver aqui na outra tradução. Em outra tradução está escrito assim: Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? Como poderão crer se não ouvirem a mensagem? Como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? No versículo 16 está escrito assim: Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. No versículo 17: Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Na versão normal, está escrito assim: De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, a Bíblia diz assim: o Senhor Jesus disse que tudo que nós formos pedir para Deus, nós temos que pedir com fé, Que Deus não ouve uma oração que não é feita com fé. E a fé, ela vem por ouvir. E não é ouvir a palavra. Porque muitos ouvem e não têm fé. E não creem. Como disse o próprio versículo anterior aqui. Senhor, quem creu em nossa pregação? Ou seja, muitas pessoas ouvem, mas não creem. Então, a fé não vem pelo ouvir a palavra, mas ele vem por ouvir pela palavra. Ou seja, através da palavra. Eu estava meditando nisso e realmente é verdade. Um versículo que você lê para uma pessoa, talvez não é nada, não entende. Mas se através daquele versículo houver uma palavra, houver uma pregação, houver um entendimento daquela palavra, sair a voz de Deus, aí sim nasce a fé. Então, para que a gente tenha fé, para adquirir bênçãos, a própria salvação, para cura, para libertação, não basta ouvir a mensagem do Evangelho. É necessário ouvir através da palavra. Esse através, esse pela palavra, significa, por exemplo, nós ouvimos através de quê? Dos nossos órgãos, do ouvido, das partes internas do ouvido. Nós ouvimos pelo ouvido, através do ouvido. E aqui fala que nós temos que ouvir através da palavra de Deus.
Ou seja, dentro dessa palavra escrita, existe uma palavra de Deus para nós. Então nós temos que ouvir pela palavra. Não só ouvir a palavra, nós temos que ouvir pela palavra, através da palavra. Ou seja, se não houver uma revelação da palavra, um entendimento pela palavra, a pessoa não adquire fé. E ela ora, por isso que eu estava meditando. Por que tantas vezes a gente ora e não é respondido? Por que tantas vezes a gente obedece a Deus que a Bíblia manda, porque a Bíblia manda a gente orar, tudo que pedir, em meu nome eu darei. E muitas vezes quem é cristão já passou por decepções, né? De orar e não ser respondido e pedir coisas lícitas, boas, corretas, que naquele momento eles precisavam, talvez uma cura de alguma doença, que a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, você pedir uma cura não é nada de ruim, não é nada de mal, não é nada errado, muito pelo contrário, eu estou pedindo uma bênção que o próprio Deus prometeu. Então, às vezes, as nossas orações não são ouvidas. Não são ouvidas, não. Não são respondidas. Porque Deus ouve tudo. Mas Deus só responde orações feitas com fé. E fé não é vontade, desejo de ser respondido. Fé não é sentimento de alegria, não é sentimento de eu vou conseguir. Otimismo. A gente confunde fé com otimismo. Fé com desejo. Fé com esperança. Mas a fé é algo sobrenatural. Que todo mundo fala assim, todo mundo tem fé. Nem todo mundo tem fé. As pessoas têm otimismo, as pessoas têm esperança, mas a fé que a Bíblia fala é uma fé diferente, uma fé sobrenatural. É uma fé que vem de Deus. A Bíblia fala que a fé, essa fé, ela é dom de Deus. E ela só vem através de ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, ou seja, no momento que você ouve através da palavra, você consegue ouvir a Deus através da palavra. Você obtém fé. Então, não é só ler a Bíblia, não é só ouvir uma pregação, não é só fazer isso. Você tem que ouvir pela palavra, ouvir pela mensagem, ouvir pela pregação. Aqui está escrito aqui. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Isso na linguagem de hoje. Então, existe uma mensagem de Deus que Deus quer dar para todas as pessoas individualmente. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, lemos, ou ouvimos uma música que tem a palavra de Deus, Deus, dentro daquela palavra, Ele tem uma mensagem para nos dar. Se nós conseguirmos ouvir essa mensagem, entender essa mensagem, nós obtemos fé. Não sei se você que está me ouvindo já passou por essa situação de ouvir a Deus. É a coisa mais, assim, não existe outra sensação no mundo comparado a essa. Não é o ouvir do ouvido natural, é ouvir a mensagem através da palavra. Você sabe que Deus está falando ao seu espírito.
Deus está falando através daquela palavra para você. E naquele momento que aquela palavra se abre, você começa a entender como você nunca entendeu. Você fala, gente, como eu nunca vi isso antes. Certa vez Jesus perguntou para os discípulos assim: quem que as pessoas dizem que eu sou? Aí cada um começou a dizer, uns dizem que o Senhor é o profeta, outros dizem que o Senhor é como é que fala? Elias, não sei. Os discípulos começaram a falar o que as pessoas diziam a respeito de Jesus. Aí Jesus virou para eles e falou assim: e vocês? O que vocês acham que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro virou para ele e falou assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus virou para ele e falou assim: olha, foi o Pai que te revelou isso, não foi carne nem sangue. Ou seja, essa palavra que produz entendimento, ela não vem pelo pastor, ela não vem pela igreja, ela não vem por ninguém, a não ser por Deus. É uma mensagem que Deus dá, que Deus abre nossos olhos e a gente contempla coisas espirituais além da nossa capacidade humana de entender. Você lê um versículo e você vê coisas naquele versículo que ninguém nunca viu. E você fala, nossa, como que isso aqui pode estar escrito? Eu nunca vi isso. E aquela palavra ali, ela te dá uma convicção tão diferente. Ela te dá uma fé tão grande, uma certeza. Porque a Bíblia diz claramente que a fé é a convicção, é a certeza de fatos que não se veem. Então, ou seja, e mais, a fé é a prova das coisas que se não veem. Ou seja, quando você obtém a fé, você obteve o que você precisa. A sua resposta. Se você tem a fé, você tem a prova de que Deus quer te abençoar. Na hora que você lê aquela mensagem, de sorte que a fé vem pelo ouvir a mensagem. Mas essa mensagem, ela é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, ou seja, que interessante, ele não fala assim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Não, ela fala assim, a fé vem pelo ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, tem gente que acha, não, a fé vem pelo ouvir a palavra. Aí a pessoa lê a Bíblia, a pessoa ouve pregação, ela ora e nada acontece. Ela faz tudo, obedece tudo e nada muda na vida dela. Porque não é só a palavra. Existe uma mensagem dentro de cada palavra que Deus quer dar para cada um de nós. Que nós precisamos de entender essa mensagem. Para que essa mensagem produza fé. E essa fé produz um milagre. Porque se orarmos sem fé, nós estamos orando em vão. Por isso eu digo, quer ser ouvido por Deus? Claro, quem não quer? Então, primeiro, ouça a Deus. Porque nós queremos ser ouvidos. Nós passamos 1 hora orando e passamos 10 minutos lendo a Bíblia, meditando na palavra. Na verdade, nós devíamos passar 1 hora meditando na palavra e 10 minutos orando. Porque é mais importante ouvir a palavra do que falar. A palavra de Deus, ela é mais importante do que a nossa. Afinal de contas, Deus sabe tudo que nós precisamos antes que a gente fale. Então, a fé, eu quero que você entenda. A fé, ela vem pelo ouvir. E não é só ouvir a palavra. É ouvir através da palavra. Então, quando você for ler a Bíblia, quando você for ouvir uma palavra, uma pregação, fale com Deus. Deus, abre o meu entendimento para compreender a tua palavra. O Davi,
ele entendia isso. Ele diz lá no Salmo 119 assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ou seja, Davi sabia que dentro da palavra de Deus existiam mensagens poderosas, existiam segredos, mistérios de Deus grandiosos que uma mente humana não podia entender, que é só com a revelação do Espírito Santo para que a pessoa pudesse entender aquela mensagem. E só dessa forma as pessoas obtêm fé, através de ouvir, através da palavra. A palavra tem que falar, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Ou seja, a palavra de Deus não é só uma palavra, não são só letras. Dentro dela existe um espírito e existe vida. E nós temos que descobrir esse espírito e ouvir esse espírito, que é o Espírito Santo, e adquirir vida. Então, antes de orar, antes de ler a Bíblia, fale: Deus, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, para que eu descubra os mistérios da tua palavra, para que eu veja o que os meus olhos não podem ver. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, e a fé é a certeza das coisas que não se veem. Ou seja, nós não vemos, mas nós temos certeza que ela existe. Porque Deus vai nos revelar aquilo que nossos olhos não podem ver. Deus vai nos revelar aquilo que os nossos ouvidos não conseguem ouvir. Deus vai nos revelar aquilo que o próprio Jesus disse que muitos profetas e santos de Deus desejaram ouvir, não ouviram, e desejaram ver e não viram. E Deus vai nos revelar. Então, quero que você entenda que muitas orações não são ouvidas, não são atendidas, porque não tem fé, não foram feitas com fé. E fé não é o mesmo que desejo, fé não é o mesmo que otimismo, fé não é o mesmo que esperança. A esperança é importante, o otimismo é importante, o desejo de receber é importante. O carinho por Deus é importante. O conhecimento de Deus é importante. Mas a única coisa que faz a oração ser respondida é a fé. E a fé não é nada disso que eu falei. Não é otimismo, aquele pensamento positivo. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Né? A gente aprende isso na igreja. Os pastores falam, né? Não, você tem que ser otimista. É claro que nós vamos ser otimistas. O pessimista também não consegue nada de Deus. Mas não é o otimismo que faz o homem receber as bênçãos de Deus. Jesus, a palavra de Deus é tão maravilhosa que está escrito assim, olha. Gente, quando a gente está falando a palavra de Deus, Ele traz à nossa memória tantas passagens, e eu não sei onde está escrito, mas depois vocês pesquisem na Bíblia online, né? Coloque a frasezinha que vai vir onde está escrito. Eu acredito que foi Jesus que disse assim, olha, aquele que tem, lhe será acrescentado. Aquele que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Ou seja, aquele que tem a fé, mais lhe será acrescentado. Aquele que pensa que tem, aquele que não tem, mas até o que pensa que tem, será tirado. Ou seja, tem pessoas que acham que tem fé, mas a pessoa, só aquela que tem, vai ser acrescentado.
Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir não a palavra, ouvir pela palavra, ouvir pela pregação da palavra, ouvir pelo entendimento, a revelação da palavra. Então, quem tem a fé, mais lhe será acrescentado. Aquele que não tem, e até o que pensa que tem, lhe será tirado. Então, não é otimismo, né? Porque muitas pessoas ouvem, muitas pessoas pregam, né? Não, você tem que ser otimista. Você tem que ser otimista, você tem que falar, não, eu vou conseguir, eu já consegui, já era, vou arrebentar. Mas não é assim. É claro que o otimismo, ele é necessário para todas as pessoas. Mas não é isso que é fé. A gente confunde. A fé de Deus, ela vem pela ouvir a palavra, e ela é um dom de Deus. Ela é um dom. Ou seja, ela é um presente de Deus. Então, nós, seres humanos, mortais, não possuímos uma fé. Ninguém nasce com fé. Eu já ouvi muita gente pregando, muito pastor pregando, falando assim, todo mundo tem fé. Você tem fé. Nós nascemos com fé. E não é isso. A fé do mundo pode até ser, né? Essa fé que as pessoas dizem, eles acham que fé é sinônimo de crença, de religião. Um tem fé budista, outros têm fé cristã, outros são da fé. Não é esse tipo de fé que eu estou falando. Estou falando a fé que promove o milagre. A fé que salva. A fé que cura, a fé que liberta, a fé que prospera, a fé que transforma a vida das pessoas. Não é essa fé. Não é esse otimismo. Não é essa crença que as pessoas dizem. Mas é uma fé sobrenatural. É algo que vem do Espírito Santo. É um dom de Deus. Assim como o dom de línguas, assim como o dom de profecia, assim como o dom de palavra de conhecimento, de palavra de sabedoria, do discernimento de espíritos, como o dom de interpretação de línguas. A fé é um dom. Ela é dada por Deus. Mas ela é dada por Deus quando nós ouvimos pela palavra. Tem pessoas que adquirem fé ao ouvir um testemunho. Não necessariamente uma pregação de uma palavra. Não necessariamente uma leitura bíblica. Elas adquirem fé ao ver um testemunho. Naquele momento, Deus abre o entendimento daquela pessoa e ela vê o que ela nunca viu. Ela entende o que ela nunca entendeu. Não é só o desejo de ser curado, porque desejo de ser curado todos os doentes têm. Se fosse o desejo de ser curado que curasse, não existiriam pessoas doentes, porque todas as pessoas doentes querem ser curadas. É um desejo. Não é o otimismo que cura. Existem doenças que podem ser curadas só pelo otimismo, pelos bons pensamentos, né? Mas existem doenças que não vão ser curadas nunca só pelo otimismo, né? As pessoas têm que ser otimistas, com certeza, mas o otimismo só, por si só, ele não promove uma cura, uma transformação. Ele pode ajudar a pessoa a ficar forte, a ficar firme, a lutar, a ter coragem, mas o otimismo, ele não pode fazer milagres. A fé não é otimismo e a fé não é desejo, porque o desejo todas as pessoas têm. Todo mundo tem desejo de ser próspero, de ser curado, de ser feliz, de ser salvo. Desejo é desejo. Todo mundo tem. E nem por isso todo mundo é próspero, todo mundo é curado, todo mundo é abençoado. Não é. Muitos cristãos fiéis a Deus, obedientes a Deus, não são curados, não são abençoados.
Eles têm desejo, eles têm otimismo, eles falam, não, eu sou curada. Mas não é isso que é fé. A fé é um dom de Deus. Nós temos que buscar essa fé. Essa fé, ela não vem quando nós aceitamos a Jesus. Essa fé, ela não vem quando nós passamos a congregar numa igreja. Essa fé, ela não vem pelo batismo nas águas. Ela não vem por nada disso, nem pelo batismo com o Espírito Santo. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Então, ouvir através da palavra, lá dentro da palavra, vem uma revelação de Deus. Nasce um entendimento. Aquele entendimento, ele promove fé. Quando Jesus estava ensinando sobre a semente, a parábola do semeador, Jesus deu a chave da vitória. A semente é a palavra. A palavra, ela é semeada em vários tipos de coração. Tem aquele que caiu no meio do caminho, o diabo veio e roubou a palavra. Por quê? Porque a pessoa não entendeu. Ela não ouviu com bom grado, ela não ouviu com interesse. Então, rapidamente o diabo tira a palavra da pessoa e ela não produz nada. Mas você acha que essa pessoa que não ouviu com interesse, não entendeu a palavra, você acha que ela não gostaria de receber a bênção? Então, não é o otimismo dela, não é a vontade dela que fez ela ser abençoada. Ela ouviu a palavra de mau grado, não ouviu com vontade de entender e não entendeu. Pronto. Aí depois a palavra foi e caiu numa outra terra, onde tinha espinhos. Os espinhos, a palavra até começou a brotar. Mas ela não tornou-se grande o suficiente para poder frutificar. Por quê? Porque as coisas desse mundo sufocaram a palavra. Ou seja, a pessoa não prestou atenção na palavra. Ela não cuidou da palavra. Ela se distraiu. E esse crescer da palavra, gente, não é o mesmo que você plantar uma planta. Por exemplo, eu vou ali, vou pegar uma sementinha, vou plantar. Até aquela semente brotar, vai demorar uma semana mais ou menos para começar a crescer. Daqui 2 meses aquela planta vai estar grande. A palavra de Deus, ela pode frutificar em questão de minutos, em questão de segundos, ou até semanas e meses ou anos, mas ela tem um tempo. Depende da terra em qual ela foi plantada. Talvez você vai ouvir a palavra agora. Através dessa palavra agora, essa semente foi plantada. Se você adquirir fé agora ela vai dar fruto. Porque o que é necessário é a pessoa adquirir fé. Aí essa pessoa que o coração dela estava tão cheio, com tanta preocupação do mundo, que ela não deu atenção devida à palavra. Ela não prestou atenção tanto que ela deveria. Ou seja, a palavra começou a produzir fé. Começou a dar entendimento para ela. Aí, de repente, as outras coisas começaram a vir na cabeça dela. E ela começou a prestar atenção em outras coisas. E aquilo ali, ela esqueceu a palavra. E a palavra foi sufocada e não produziu nada. E existe aquela outra pessoa em que a palavra foi semeada e que estava cheia de pedras. Né? Cheio de coisas ali na terra que fizeram, que até fizeram. A pessoa até pensou na palavra, a palavra começou a produzir aquela fé, e a pessoa falou assim, não, agora eu vou receber o que eu quero, e começou a receber o entendimento da palavra, só que como ela não tinha raiz, ela secou. Então, essa pessoa é aquela pessoa que não... Por exemplo, ela tem tantas coisas, né? Que rapidamente ela... Tantos medos. São cristãos ou pessoas normais que têm medo de tudo. Se escandalizam por qualquer coisa. Por exemplo,
o diabo lança uma palavra. Vamos supor, a pessoa ouviu uma palavra agora sobre cura. Ela está doente. Aí ela ouviu uma palavra sobre a cura. Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aí ela ouviu essa palavra. E essa palavra começou a brotar fé. Aí começou a crescer aquela raizinha de fé no coração dela. Ela começou a entender aquela palavra. Começou a abrir os olhos dela. Só que aí veio o diabo e fez assim, olha o tanto de gente na igreja que ainda não foi curada. Olha quantas vezes você orou e não veio a cura. Olha, você já orou tantas vezes, você acha que Deus vai te curar? Isso é mentira. Aí rapidamente essa pessoa se escandaliza. E ela fala, é mesmo, realmente, não vou ser curada. Aí aquela fé que estava crescendo, ela seca rapidamente. Porque ela não tem raiz. Por que ela não tem raiz? Porque ali existem pedras. E as pedras são as dúvidas. As dúvidas. Que ela ainda tem dúvida no coração. Ela permite que a dúvida sufoque a palavra de Deus. Então, a fé, ela é uma plantinha milagrosa. Uma sementinha. É uma planta milagrosa. Porque a fé não é a semente. Uma coisa a gente tem que entender. Jesus foi muito claro, muito lindo. Ele disse assim que a semente é a palavra. A semente não é a fé. A semente é a palavra. Então a palavra entrou no coração. Foi semeada. A semente por si só não produz fruto. O que produz fruto é quando ela cresce. Ela cresce, dá uma flor, né? E vem fruto. Então, o que produz o fruto é essa boa terra, junto com essa boa semente, ela ser regada, ela estar firme, ela receber água e ela crescer. Então, a fé seria esse milagre que acontece. É esse entendimento que acontece. No momento que a semente é plantada até a hora do fruto nascer, esse momento de crescimento dessa planta é a fé, é a obra de fé, é a obra que Deus faz o quê? Ele transforma uma palavra, uma semente em uma árvore. Olha que coisa interessante. Se a semente está sendo plantada no nosso coração não crescer, ela não produz fruto. Como assim? Se a semente, se a palavra, você não obtiver entendimento dessa palavra que você está ouvindo, ela não produz fruto. O entendimento dessa palavra é que vai produzir o fruto. Quando essa palavra pequenininha, ela vai crescendo dentro de você. Ela vai crescendo, crescendo e quase dá um fruto. Nesse caminho, o diabo vai fazer de tudo para roubar a sua palavra, seu coração. Porque ele não quer ver o milagre. Ele não quer que você seja abençoado. Ele não quer que você tenha fé. Então vamos entender a palavra de Deus, a revelação que Jesus está nos dando agora. A fé não é a semente. A semente é a palavra. A semente não produz fruto. A semente, nela ali, tem todo o DNA, tem toda a vida do fruto, mas ela não é o fruto. Ela dá vida ao fruto, mas ela não é o fruto. Então ela tem que ser plantada. Ela tem que ser ouvida. Ouviu? Não é só ouvir, é ouvir e entender. Ouviu, entendeu? Então você tem que começar a meditar nessa palavra. Meditar. Aí o Espírito Santo vai crescendo, vai fazendo essa palavra crescer. Aí você vai entendendo, Você quase escreve um livro por causa de uma palavra.
Tanto que Deus te fala através daquela palavrinha, às vezes pequenininha. Aí a palavra vai crescendo dentro de você. Aí vão vir, primeiro na hora que a semente é plantada, já vai tentar roubar ela de você. Vai tentar fazer você não entender a palavra, te distrair. Depois ele vai vir com outras distrações, que são os espinhos. Ele vai tentar fazer você lembrar das suas dívidas, lembrar do vizinho, lembrar do não sei o que, lembrar do não sei o que, das preocupações desse mundo, para você não meditar na palavra. Aí se você vencer esse inimigo, vai vir outro, as pedras. Ele vai jogar pedras ali no meio, que são dúvidas. Aí ele vai vir com as dúvidas. Que isso? Que ser curado o quê? Tanta gente ora não é curada. Fulano que morreu, fulano crente que morreu com câncer. E o Beltrano que orou e pediu isso e não tem. Então ele vai vir com as pedras, com as dúvidas. Você receber isso é tão pecador. Se você se deixar levar, se você não fizer com que essa semente, essa planta crie raiz, a sua palavra vai ser sufocada. Ela não vai crescer a ponto de poder produzir o fruto. Então, primeiro nós temos que ouvir a palavra e tirar os espinhos. Naquele momento, você tira os espinhos, suas preocupações. No momento que você estiver ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, arranca os espinhos que estão no seu coração, não deixe nada te distrair, não deixe nada tomar a sua atenção, não deixe dúvida nenhuma te distrair, te dominar, porque aquilo ali é o diabo tentando roubar a sua bênção. Porque está nascendo dentro de você o dom da fé. E quando essa fé nasce, minha filha e meu filho, quando a fé nasce, aí vem os grandes milagres, que a humanidade hoje está doida para ver e não vê. Em raríssimos casos nós vemos pessoas ressuscitando, pessoas sendo curadas, paralíticos andando, o sol parando, o mar se abrindo, andando sobre as águas. Isso é muito difícil? Não. Nós, eu e você, não estamos provando dos milagres de Deus, porque nós não estamos cultivando a fé no nosso coração. O nosso coração está cheio, lotado de espinhos, lotado de pedras. Lotado de pedras. As preocupações desse mundo, a necessidade de agradar as pessoas, a necessidade de andar conforme o mundo quer que a gente ande, está nos desviando da palavra, está nos desviando da fé. Por isso que não vemos mais os milagres de antigamente, porque hoje nós temos distrações demais, dúvidas demais no nosso coração. O coração dos cristãos e das pessoas montaram-se rochas grandiosas, que difíceis de serem removidas, de dúvida, porque estão cansadas de ver gente fracassada, cristãos fracassados. Eu mesma vou dizer que muitas das minhas orações não foram atendidas, e isso se tornaram pedras no meu coração, que sufocam a palavra, que muitas vezes a palavra quer crescer dentro de mim, produzir fé, e eu não consigo crer, porque eu lembro daquela oração que não foi respondida, eu lembro daquela vez que eu estava doente, que eu orei, que eu não fui curada, e eu falo, não, Deus não vai me curar. E aquela palavra, ela é sufocada e ela morre. E é mais uma oração que eu faço e que não é respondida. Por quê? Porque eu não estou tirando as pedras do meu coração. O meu coração está cheio de espinhos, cheio de preocupações. Preocupações em enriquecer, preocupação com o que eu vou vestir, com o que eu vou comer, preocupação com qual que vai ser o meu emprego, com a faculdade, com a família, preocupação com isso. Claro que nós temos que preocupar-se
é uma bobagem. A gente se preocupar anteriormente, né? Se ocupar de algo antes dele acontecer. Mas lógico que nós temos que pensar, refletir sobre a nossa família, sobre os nossos problemas. Nós não vamos viver alienados, né? Como pessoas que não se preocupam com nada, como se dizem, pessoas tolas que não são responsáveis. Mas eu digo, ficar meditando na preocupação e ficar remoendo a preocupação no seu coração, isso vai te sufocar. Isso vai sufocar a palavra de Deus. Ela não vai ter espaço suficiente para crescer e para produzir frutos. Sendo que a palavra de Deus, ela é poderosa e ela é eficaz para poder te dar tudo que você precisa. Para te curar, para te prosperar, para abençoar a sua família, para abençoar a sua vida, para te salvar. Ela é eficaz, ela é poderosa para fazer isso. E a gente não dá espaço para ela crescer em nós. Nós hoje queremos tudo muito rápido. Nós não queremos perder tempo meditando na palavra. Nós queremos orar e que Deus faça tudo. Não. Não é a oração que traz o milagre. O que traz o milagre é a oração da fé. Então a fé, ela produz oração. E uma oração que funciona. Jesus deu a chave do reino dos céus. Essa é a chave do reino dos céus. É a fé. Essa é a chave que liga no céu e na terra. Quando ele disse para Pedro, vos dou a chave, ele não estava falando que ele deu para Pedro. Ele está dando para todos nós. Aquela fé que Pedro recebeu, aquela revelação de Deus, é a chave do reino dos céus. É a chave que liga na terra e que liga nos céus. É essa revelação da palavra que transforma, que ressuscita, que cura, que faz milagres. É a revelação, é o entendimento da palavra é que faz o milagre. Não é a semente, não é a palavra. Não é só a palavra escrita. Eu vou pegar essa palavra e vou ficar repetindo ela. Gente, sinceramente, eu já fiz isso. De pegar a palavra e ficar repetindo. Porque Jesus levou sobre si as minhas dores, Jesus levou sobre si as minhas dores, Jesus levou sobre si as minhas dores. Aquele mantra. Não, eu tenho certeza que eu vou conseguir, eu vou conseguir. Aquele pensamento positivo, né? Mas não é isso, não. Não é isso que produz milagre, não. O que produz milagre é o dom da fé. É quando a semente é plantada e ela cresce e ela produz fruto. Esse ato de crescer é o ato do entendimento da palavra. É quando a palavra está dentro. Gente, você já viu alguma semente brotar fora da terra? Não existe. Então a semente, para ela brotar, ela tem que estar dentro da terra, dentro do coração. Então é a palavra que Deus fala no seu coração que produz fé. Não é a palavra fora do seu coração. Não é a palavra na boca do pastor. Não é a palavra na minha boca. É a palavra dentro de você que vai produzir fé. Por isso que Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. No momento que a palavra de Deus entra dentro da pessoa, é que produz milagre, lá dentro. Enquanto ela não estiver no seu coração, ela não pode fazer nada. Ela não pode estar só na sua boca. Ela tem que estar dentro do seu coração. Ela tem que crescer dentro de você. Você tem que deixar esse rio fluir. A palavra de Deus crescer em você. Como que eu deixo a palavra de Deus crescer em mim? É meditando na palavra. É ganhando entendimento. Entendendo. Por exemplo,
se alguém chega pra você e fala assim, fulano, Beltrano falou isso e isso de você. Aí você vai ficar indignado, não vai? Você vai ficar o dia inteiro pensando naquilo. Por que ela falou isso de mim? Ah, ela falou isso por causa disso, por causa daquilo. Aí você fica o dia inteiro meditando naquilo, né? É dessa maneira que nós fazemos com a palavra de Deus. Deveríamos fazer. Na hora que a palavra de Deus entra em nós deveríamos ficar meditando nela. Porque à medida que nós meditamos na palavra de Deus, ela vai se abrindo, ela vai crescendo. Aí nasce aquele brotinho vai crescendo, até o ponto de dar o fruto vem, o milagre. Mas nós temos facilidade de meditar em tudo, menos na palavra, né? Então, tome cuidado com os espinhos, com as preocupações, com as ansiedades. Eu tenho que casar. Gente, a palavra de Deus, ela pode produzir um milagre na sua vida sentimental num piscar de olhos, mas você anda preocupado demais com isso. Comece a meditar na palavra de Deus. Peça a Deus fé, peça a Deus uma palavra que produza fé suficiente para você receber o milagre que você precisa. Porque guarde no seu coração, fé não é pensamento positivo, não é otimismo. Fé não é desejo de receber bênçãos. Fé não é esperança. Esperança é algo de Deus, mas não é. Fé é uma convicção, é um dom de Deus. É uma convicção que você tem certeza que você já tem, uma coisa que os seus olhos não veem, que ninguém vê, mas você vê pela fé, você tem certeza que aquilo é seu. E essa fé, ela só vem pelo ouvir, pela palavra. Meditando na palavra, tirando as dúvidas, porque virão as pedras, tá? Se não tem pedras no seu coração, na hora que você estiver com a palavra no coração, o diabo vai fazer questão de lançá-las. Dúvidas. Mas tira as pedras. Remova a pedra, como Jesus disse na hora que ele foi ressuscitar Lázaro. Ele sabia que existia uma pedra, uma dúvida enorme entre aquele povo e o milagre. Então remova a pedra. Jesus estava mostrando naquele momento que existem pedras enormes, rochas, que impedem que a gente receba o milagre na nossa vida. E rochas de dúvida enormes. Então, essa palavra é muito poderosa. Eu iria até falar sobre outra coisa aqui, mas eu acho que depois a gente fala sobre essa outra palavra que Deus havia me dado lá em Isaías. Mas Deus queria que eu falasse isso pra você e pra mim também, né? Porque Deus está ansioso por mostrar a sua glória. Deus está ansioso e a criação está ansiosa pela revelação, pela manifestação dos filhos de Deus, assumindo seu lugar em Cristo, fazendo as mesmas obras que Jesus fez. A única diferença entre eu, você e Jesus, quando ele estava aqui na terra, é que ele andava por fé. Ele vivia pela fé. Porque a Bíblia diz assim: o meu justo vive pela fé. E essa fé é um dom sobrenatural. Ou seja, a palavra de Deus, ela era tão viva dentro do coração de Jesus. Jesus deixava essa palavra crescer dentro dele tanto que ele conseguia viver 24 horas através daquela fé. Tudo que ele fazia era através da fé.
Mas para a pessoa andar pela fé, ela tem que andar no Espírito. Ela não pode andar na carne. Porque a Bíblia diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Não podem ter fé. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós acordamos, ao ler a Bíblia, ao orar, é pedir a Deus: Deus, me faça andar no Espírito nesse dia. Me dê domínio próprio, mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio, fé. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor me ajude a andar no Espírito nesse dia, andar na fé. E andar no Espírito, gente, não é ser como um zumbi que não conversa com ninguém, que não ri, que não brinca, que não se distrai. Não, a pessoa que anda no Espírito, ela tem alegria, ela é alegre, ela ri, ela brinca, ela conversa com as pessoas, ela se relaciona com as pessoas, mas ela anda no Espírito. Ela está ligada com Deus pela fé. Então, na hora que surgirem os problemas, ela tem a palavra certa, porque a palavra está dentro dela. O fruto já está dentro dela. E a hora que alguém precisar de comer do fruto, ela tem para dar. Então, quero agradecer a Deus agora. Nós vamos orar, porque eu tenho certeza que Deus produziu fé no meu coração agora, e Deus produziu fé no seu coração. E essa fé, esse dom que Deus nos deu agora, nós podemos usá-lo para pedirmos o que nós quisermos. Porque Jesus disse: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, no momento que a palavra de Deus não é a semente, porque a semente por si só não produz, ela tem todo um processo. Tem que ser a semente juntamente com a fé, com o entendimento, aí produz fruto. Então, se houver o fruto, se Deus te deu um entendimento da palavra dentro de você, se está dentro de você isso, você pode falar com a tua boca o que você quiser que Deus vai fazer. Não vai sair bobagem da sua boca se a palavra de Deus estiver dentro de você, porque a boca fala do que está cheio o coração. Não estou falando de falar da boca para fora, porque tem muita gente que fala da boca para fora. Eu falo falar de verdade, com convicção, porque está escrito que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, ou seja, a obra ela é consumada depois dela dar fruto, dela produzir fé no coração. Ela sai da boca para consumar a obra. Por isso que Jesus disse assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a fé é o fruto. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, não tiver pedra no coração, isso vai acontecer. Ou seja, o milagre não vai acontecer só por você ter fé. Ele vai acontecer se você tiver fé e se você falar para o monte. Então tem gente que tem a fé, mas não usa. Tem que usar. A fé, a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. O fruto dentro de você, se você não comer, ele vai morrer. Você tem que comer do fruto. Então você tem que pegar a fé e colocar ela em prática através da sua palavra. Você tem que falar. Você vai, depois de ter a fé, você vai ter que dizer ao monte. Você vai dizer ao problema. Você vai dizer ao demônio. Você vai dizer à doença. Você vai dizer ao enfermo. Você vai dizer
que você precisa de dizer. E aquilo que você disser, Jesus vai fazer por você. Se a palavra dele estiver em você. Se o seu coração tiver produzido o fruto da fé. Porque a fé é um fruto, né? É um fruto. A semente é a palavra. O fruto é a fé. A fé. Então, se você tem fé agora, você vai dizer para o monte. Não importa se sua fé é grande, se ela é pequena. Você vai dizer para o monte. Qual que é o monte que você quer que saia da sua vida? Ou que se transforme? Ah, o meu monte é uma doença. Meu monte é um câncer. Meu monte é o meu problema financeiro, minhas dívidas. O meu monte é a minha vida sentimental, eu não consigo ser feliz. O meu monte é a minha mágoa, eu tenho uma mágoa dentro de mim. O meu monte é um pecado, é um vício. Qual que é o monte que está na sua vida que você vai dizer para ele agora o que você quer dizer? Então, a partir de agora, você vai usar essa fé que Deus produziu no seu coração agora. Não deixe que as pedras sufoquem a palavra. Não deixe que nada tire a sua atenção da palavra de Deus. Os espinhos vão tentar sufocá-la. Mas a partir de agora você vai ver um milagre. Você vai ver os frutos de Deus na sua vida, os frutos da fé na sua vida. Em nome de Jesus. Deus, te agradeço. Te agradeço pela fé, que é um dom do Senhor. E por esse entendimento maravilhoso que o Senhor nos deu. Ah, se não fosse o Senhor, meu Pai, nós estaríamos na ignorância. Nós estaríamos, meu Pai, achando que a fé era qualquer coisa, menos o que ela é. Nós vimos hoje, o Senhor nos deu um entendimento de que a fé não é um bom pensamento, que a fé não é um desejo, não é pensamento positivo. Não. A fé é um dom de Deus que nasce a partir da semente que é plantada no nosso coração, da tua palavra. E essa fé, ela vai produzir um fruto se nós deixarmos ela crescer em nós. Meu Pai, que o Senhor desvende os nossos olhos para que a gente contemple mais e mais e mais e mais da tua lei, da tua palavra maravilhosa. Porque a tua palavra é espírito e vida. E essa pessoa ouviu a tua mensagem. E eu creio que essa palavra, essa semente foi plantada. E ela já está tão crescida no coração dessa pessoa, a ponto de produzir frutos, a ponto de produzir milagres, a ponto de produzir o que ela precisa para a vida dela, o que eu preciso para a minha vida. Que o Senhor não deixe que nada venha roubar essa palavra no nosso coração. Que nenhum espinho desse mundo venha sufocá-la, meu Deus. Que nenhuma pedra, meu Pai, venha impedir ela de criar raízes no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos usar essa palavra, usar essa fé, usar esse poder que o Senhor nos deu. Aleluia. Oh, Pai, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Eu te louvo, te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Diga agora ao monte que está na sua vida. Fale agora a doença que está no seu corpo.
Ordene agora que ela saia do seu corpo em nome de Jesus. Ordene agora em nome de Jesus que esse vício, esse pecado, esse mal que está agindo na sua vida, ele saia agora. Em nome de Jesus, ele saia da sua família, que ele saia dos teus caminhos. Em nome de Jesus. E diga, chame à existência o que não existe. Chame à existência o que não existe na sua vida. Fale ao monte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu ordeno a todos os demônios, todos os espíritos malignos que estão atuando nas nossas vidas, nos nossos caminhos, nas nossas famílias, os espíritos do vício, da prostituição, o espírito da dívida, o espírito da miséria, o espírito das brigas, o espírito da morte, que estiver atuando, que estiver trabalhando para matar, roubar e destruir a nossa vida, a nossa família, em nome do Senhor Jesus, pela fé que Ele me deu, pela fé que Ele nos deu, nós ordenamos agora. Demônio, pega tudo o que é seu, pega a sua enfermidade, pega os seus males, pega tudo o que é seu, em nome de Jesus. Saia da nossa vida, saia da nossa família, saia dos nossos caminhos, em nome de Jesus, e não volte nunca mais. Eu não preciso de ordenar 2 vezes. O nome de Jesus tem poder para poder expulsá-los. Em nome de Jesus eu digo ao monte de dívidas, saiam, desapareçam. Eu digo agora um monte de brigas, de confusão, desapareça, em nome de Jesus. Eu digo a prosperidade, venha para a nossa vida. Eu digo a felicidade, a alegria de Deus, venha para a nossa vida. Eu digo as bênçãos de Deus, os dons de Deus venham sobre as nossas vidas. A alegria sentimental, o casamento abençoado venha sobre as nossas vidas. A paz do Senhor venha sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Oh Deus, venha, Deus, com teu poder maravilhoso, com teu Santo Espírito, que é a promessa de Deus, venha sobre nós. Oh, aleluia, aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Diga aí na sua casa, onde você estiver, com tua boca, que se tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo veio em carne, você vai ser salvo. Então confesse, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, que veio em carne, morreu naquela cruz e ressuscitou o 3º dia. Está vivo, sentado à direita do Pai, sobre todo principado e potestade. Ai, eu estou assentado com Ele nas alturas, nos lugares altos. E Ele me deu poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e que nada, absolutamente me causará dano. Eu e a minha casa, eu e cada um dos meus familiares serviremos ao Senhor Jesus, e nenhum mal nos sucederá, e praga nenhuma chegará à minha casa, à minha família, em nome de Jesus, porque aos teus anjos dará ordem ao meu respeito para que nos guardem todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas nossas mãos para não tropeçarmos com o nosso pé em pedra. Aleluia. Em nome de Jesus, nenhum mal nos sucederá, nenhuma enfermidade entrará nos nossos corpos, porque os nossos corpos são templos do Espírito Santo, e aquele que destruiu o templo de Deus será destruído. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que essa mulher esteja só. Que ela
a partir de hoje, meu Deus, os olhos dela se abram e ela veja, ela consiga enxergar a pessoa certa para ela, uma pessoa que ela possa se casar, que ela possa se relacionar, que ela venha ser feliz, e que essa pessoa abra os olhos agora, porque o Senhor sabe, meu Deus, quem será a melhor pessoa para se relacionar com ela. Que o Senhor abra os olhos dessa pessoa, para que essa pessoa enxergue e que ela se una. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre todos os que estão me ouvindo. Meu Deus, eu não tenho nada para oferecer, mas o que eu tenho é o Senhor. Eu tenho a Tua palavra no meu coração. Eu tenho a fé. Como Pedro disse, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta-te em nome de Jesus. Você que está caído, levanta-te. Você que está enfermo, seja curado. Seja curado agora, em nome de Jesus. Você que está morto, ressuscite. Você que está dominado pelo mal, seja livre em nome de Jesus. Você que está na depressão, na angústia, no pânico, seja livre. Eu ordeno em nome de Jesus, seja livre. Viva a liberdade dos filhos de Deus. Seja livre. Seja livre em nome de Jesus. Graças a Deus. Esse é o rio de Deus que flui do interior daqueles que creem. Esse é o rio de Deus que não dá vontade de parar. Esse é o rio de Deus. Eu sei que do meu interior tem muitos milagres para sair. Eu sei que você que está orando também sabe, está sentindo que dentro do seu interior você poderia ficar o dia inteiro determinando, orando e recebendo bênçãos. Mas esse rio não cessa. Onde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua faculdade, em qualquer lugar que você estiver, você estará junto com você esse rio, e na hora que você precisar de água, de milagre, você vai ter. Não deixe nada secar esse rio. Não deixe nada sufocar essa palavra. Em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado. Não deixe nada roubar a sua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra foi boa para você, compartilhe com outras pessoas. Faça o bem. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Em nome de Jesus.